Vamos lá, começamos a ver aqui na aula anterior, né, a entrada de dados. Eu falei que eu posso atribuir isso aqui a uma variável. Então, vou fazer o seguinte, vou colocar aqui antes o x e vou colocar igual. O x vai receber, então, essa entrada de dados aqui, ou essa informação, né, para que eu possa entrar com dados. Eu posso fazer tanto direto aí, quanto fazer aqui no console. Quando eu tenho que programar uma única linha, eu gosto de fazer aqui, tá joia? Quando nós precisamos de programar mais de uma linha, aí a gente faz lá. Então, vou fazer direto aqui, ó, só para vocês poderem ver. Vou colocar aqui valor, né? E vou pedir para que ele, então, exiba para mim esse valor. Ó. Vou colocar aqui 50 e ele vai, então, executar para mim. Se eu peço para ele exibir x, ó, seleciono o x aqui, ele me mostra o valor que x recebeu. Então, eu já vejo que funciona passar, né, um dado de entrada direto na variável. Sabendo disso, eu posso então fazer o seguinte. Eu quero aqui, só explicar uma coisa antes, porque aqui eu vi que ele passou, mas por que o 50 ficou entre aspas? Se eu colocar, por exemplo, dessa forma, ó, x é igual a 50, e pedir para ele exibir x, o x não vai ficar entre aspas, porque toda vez que você utiliza um input, o que vem dentro dele, o valor que é passado por ele é uma string, é um valor em texto. E aqui no caso eu passei um valor inteiro. Então o valor em texto, ele interpreta aí, né, como aspas. Então ele mostra entre aspas. Ah, mas se futuramente eu precisar de fazer um cálculo com esse valor, eu preciso então de converter ele para inteiro, porque apenas com valores inteiros, valores do tipo double, né, decimal, real, valores numéricos em gerais, vamos dizer assim, são que eu posso fazer cálculo. Eu não posso fazer cálculo com texto. E esse valor aqui, 50, apesar de ser um número, né, a gente está visualizando o número, o sistema entende como um texto. Então, quando eu preciso converter, é muito, muito fácil. Eu faço o seguinte, a x é igual, né, e passo aqui o meu valor na função, ou no parâmetro ou método, porque não é muito certo chamar isso de função, depois vocês vão entender o que é uma função. Eu passo ele dentro do método int. Eu passo aqui aquele valor de string dentro do método int. Ah, mas e se eu fizer somente dessa forma aqui, ó, e der enter? Eu vou chamar x novamente aqui. Então, ele tem aqui para mim o valor, né, de x agora convertido aí para um inteiro. Então, x aí recebeu 50. Só que nesse caso aqui, eu coloquei o valor fixo. Eu posso converter o valor de variável, tá joia? Então, eu poderia ter convertido, passado esse valor para uma variável, e feito a conversão manual. Vamos entender um pouquinho mais aqui, né? Eu posso até fazer melhor. Você pode, quando precisar do valor inteiro, sabe que vai ser um valor numérico. Então, já converte antes. Como? Vamos fazer aqui, ó, da seguinte forma. Eu vou pegar pode ser minha variável, vamos chamar aqui de número, e vou falar o seguinte. Ela vai ser convertida para um inteiro e vai executar dentro de um input. Beleza, ó. Eu vou falar aqui, ó, digite sua idade. Ela já vai sair, então, sem que eu precise converter, como um valor inteiro. Aqui você tem que tomar cuidado para fechar aspas, o parênteses tanto do inteiro quanto do comando int. Aqui, só para vocês poderem ver, eu vou dar um print e vou pedir para que ele, então, exiba para mim. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar a minha variável, que é número. Número, e aqui, vamos, só faltou uma aspa aqui depois do número, um parênteses, ó, vírgula, perdão. Beleza, então feito aqui, Ctrl S, vou executar ele, ó. O que ele vai me mostrar? Ele vai pedir a idade, eu vou digitar aqui então a idade, vou dar Enter, ó, e ele mostra perfeitamente, já convertendo ela em um inteiro. Por que eu sei que ele converteu em um inteiro? Porque ele não mostrou ela como mostrou aqui, ó, entre aspas. Então é muito tranquilo, você pode converter direto, né, no momento aí em que você passa essa informação. Deixa eu só colocar aqui uma anotação nele. Vamos colocar aqui antes, ó, para questão didática, né? Conversão para inteiro. Usar o método int. Beleza. E aí coloca aqui dentro a variável ou né, o próprio método você já pode utilizar convertendo. É muito comum nas aplicações já passar ele convertendo. Mas eu poderia converter depois a minha variável número tranquilamente. Então, isso aqui é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. Vou tirar o int daqui e vou converter ele depois. Mas é programar mais, né? É caçar aí, ter mais trabalho, mas dá na mesma. Então, aqui eu estou pegando o resultado dela
e convertendo para inteiro. Se eu rodar aqui, vamos verificar. Digite a sua idade. O resultado é exatamente o mesmo, porém feito aí em 3 linhas. Então não aconselho muito. Vou dar Ctrl Z e vou deixar como estava, que fica bem mais didático e fica um pouco mais correto, se tratando aí de limpeza de código.